Fala galera, vamos acompanhar a análise da turma do Linha de Passe do jogo entre Corinthians 1 vezes 0 Racing do Uruguai. Com 1 a menos, o Corinthians bateu o Racing e respira na Sul-Americana. O Timão jogou com 10 desde os 15 minutos, após a expulsão de Félix Torres, mas venceu por 1 a 0 e chegou a 4 pontos. Vamos acompanhar a análise da turma. Do Corinthians, a primeira na Sul-Americana, com emoção, professor Calçade, porque o glorioso Félix Torres... Félix Torres. Meu Deus do céu, hein? Quase complica. Bom, de certa forma até um pouco surpreendente, né? Que o Corinthians não tem comando hoje. Quem comanda o Corinthians? Né? O Orlando Ribeiro, qual é a autonomia dele? Com quem ele conversa, né? Pode até conversar, mas o Corinthians foi com o time titular que podia jogar hoje. E é numa quinta-feira, à noite. E no domingo tem o Flamengo. Isso. No Maracanã. Então é o seguinte, cara, você compromete, você tem sexta, sábado e já tem um jogo, né, no domingo. Então você dá uma comprometida nesses caras, fisicamente falando e tal. E o Félix Torres já tinha sido expulso na final do Campeonato Paulista. Olha e isso. comete isso daí que o árbitro primeiro comete é muito bom. O árbitro primeiro viu um amarelo, né? Aí tiveram que chamar o árbitro para entender a realidade do lance. Isso é cartão vermelho direto, sem nenhuma, né? Não tem nem o que pensar. Olha lá, desculpa, mas até logo. E dá uma olhada, 15 minutos de jogo. Mesmo assim, estava na cara que dava para ganhar o jogo. Mas é um Corinthians desorganizado, é um Corinthians que precisa realmente de uma nova forma de ser. De um maestro. De um maestro. Um maestro que coloque ordem na casa, porque está assim, do jeito que cada um quer, né? E com isso, poderia ter até perdido o jogo, mas acabou ganhando o jogo de 1 a 0. A gente vai ver daqui a pouco o gol. Ganhou com 10 jogadores, mas tendo um clássico no Campeonato Brasileiro no domingo, ele joga na quinta com os titulares, sendo que ele joga a maior parte do tempo com 10. Então, assim, o desgaste desse time para quem tem que enfrentar o Flamengo. E é uma competição que ainda é muito mais difícil para ele, uma classificação em primeiro lugar. E se ele classificar em segundo, ele vai ter que jogar 2 partidas a mais. Agora, o terceiro da Libertadores. Faz o quê, então? Mas vejo assim, eu quero crer, nisso, né? Porque nós não estamos falando que o Corinthians tem o Tite no comando, o Dorival Júnior, para citar os nomes que seriam técnicos, que eu acho que teriam o tamanho para tomar a decisão a respeito do elenco jogar ou não jogar, enfim, o time principal jogar ou não jogar hoje. Eu imagino, e tem que ser assim, que hoje quem definiu se o time seria ou não o time principal foi a diretoria. Concordo com você. Obviamente não foi a comissão técnica. Então, não tem essa autonomia. Se isso é um erro... Esse treinador, há alguns dias, ele não frequentava o CT do profissional. Era só a base, não tinha nem convivência ali com os caras. Mas só para dizer que se isso é um equívoco, e a gente pode discutir se é ou não é um equívoco, eu penso parecido com o Calçade, eu acho que aí a responsabilidade não é, obviamente, não, ele não tem. Dessa comissão técnica. Ele tá, assim, eu acho que ele até cumpriu bem o papel dele nesses 2 jogos. São 2 vitórias, né? Mas assim, o grupo sabe que não tem um comandante. Sim, aliás, assim, não dá, né? Eu continuo achando o que eu já disse há 2, 3 dias. À medida que os dias vão passando, eu vou ficando mais inconformado. Porque assim, eu até posso compreender a demissão da comissão técnica, da família Dias e tal. Mas à medida que os dias vão passando e que o Corinthians vai andando sem treinador, eu acho mais impressionante que essa demissão tenha acontecido da maneira que aconteceu. Porque, cara, você tem que ter a consciência, você tem que ter a segurança de que você vai, nessa altura da temporada, você não vai levar mais de 1 semana para fechar com um treinador. E aí não adianta dizer, entendeu? Aliás, eu não quero nem entrar nessa questão, porque assim, é absurdo o que a gente está ouvindo em relação ao Tite, é irresponsabilidade de algumas pessoas, é asqueroso, é abjeto o que a gente ouve as pessoas falarem, seja por clubismo, seja de novo, frustrações pessoais. Para repercutir. Porque você pode até, se você quer ter as suas dúvidas a respeito desse caso, ok, tem as suas dúvidas. Guarda para você. E guarda para você, porque aí é irresponsabilidade.
aí você ultrapassa um limite que não deve ser ultrapassado. E acho que, assim, sinceramente, o Tite poderia se incomodar num ponto de cobrar dessas pessoas. Eu espero até como que ele não achar esteja vendo, que ele né? tenha que cobrar. Porque é abjeto mesmo, é muito feio. Mas é aquilo também, né? Não surpreende. Não, Visto claro, o nível nada mais que a turma surpreende hoje em colocou, dia, que né? a turma colocou o papo, Sim. a turma colocou o papo num nível tão baixo que nada é mais importante do que eu quero para o meu time. Todo o resto, se eu quero A para o meu time calçar e falar B, o idiota é ele, sou eu, é você. E as coisas... E se o Tite pode ser que ele está com saúde mental, está com uma doença amarga, não interessa, não veio para o meu time, eu quero que se exploda e é mentira. Vinculado Então, às esse nível vezes baixo ele não é de agora. ao dinheiro, vincula ao dinheiro. Se o dinheiro se tem muito ou pouca grana na parada, e assim como se uma pessoa que estivesse ganhando uma baita grana, ela não tivesse problemas. Assim. Tem umas coisas... isso mistura um pouco, né? Mas mostra muito a loucura que a gente vive. A né? loucura, a ignorância e o oportunismo. Você tem que respeitar. Não estou bem, qualquer um pode não estar bem. Aliás, é difícil encontrar alguém bem nos dias de hoje. Bem, 100%. 100%, está todo mundo... Aliás, essas próprias reações destas pessoas... É de gente que não está legal. É de gente que não está bem, é verdade. É de gente que não está realmente legal. Eu lamento profundamente isso, até porque eu fico muito chateado. O futebol desperta isso, né? O futebol deveria ser uma coisa... Não é que não deve ser levado a sério. Muito a sério. Mas tudo tem limite, né? O futebol tem limite. Você não deve... Pelo fato de se levar a sério, uns querem matar os outros, outros tratam pessoas que merecem o respeito de uma forma, assim, você fala... Mas o que essa pessoa que está criticando o outro, que disse que não está bem, que a mala estava pronta para vir para São Paulo, para dirigir o clube, e acordou mal, e percebeu que não está legal, cara. Que obviamente teve um gatilho aí. Claro. Pô, vou voltar a trabalhar, e ele não se sentiu bem. Falou, vou interromper minha carreira. Eu acho que Só que as a gente deveria cuidar as com mais pessoas carinho desse tipo E de as pessoas não estão preparadas quando o motivo verdadeiro é revelado. Tem gente que poderia falar 1 milhão de coisas, virou e falou, ó, a família virou e falou, ó, não acordou bem aqui, ué, não está bem há muito tempo, não acordou bem, desculpa, estava certo mesmo, procurar de treino, mas você não pode emitir opinião do jeito que as... Da vida dos outros, decidir. E não é especulativo, está muito claro, o Tite admitiu que tem um problema. Não, então, eu acho que assim, se você quer ter a dúvida, tenha dúvida, mas nesse caso, você vai guardar a dúvida para você. Tem a dúvida, mas respeite a pessoa. Por responsabilidade. Claro. Por responsabilidade, você guarda a dúvida para você. E se depois acontece como aconteceu com o VP e tudo mais, beleza, aí você pode ironizar, porque de fato, eu entendo que no caso ali do Vitor Pereira, quando ele vai para o Flamengo uma semana depois de dizer que não ia ficar no Corinthians, aí as decisões dele, os fatos e as escolhas que ele tomou, o colocaram naquela situação de ser ironizado e tudo mais. Mas antes ninguém ironizou, ninguém brincou com isso, ninguém o agrediu por isso, porque não era assunto para você ironizar, para você agredir ninguém, era um assunto sério. Então, assim, você quer duvidar do Tite, você que duvide. Mas você não sai gravando o tipo de vídeo que as pessoas gravaram, você não sai escrevendo as porcarias que as pessoas escreveram, porque aí não interessa se é por desequilíbrio emocional, porque você ama muito o seu time, ou se é talvez seja pior, mas não interessa. De qualquer maneira, é de uma responsabilidade absurda. Ou se é para ganhar like, para ganhar audiência, para monetizar, que é a grande palavra da moda e tudo mais. Não interessa, cara. Você não pode fazer isso. E, óbvio, assim, quem pode fazer alguma coisa contra isto, neste caso, é o Tite. É só o Tite, né? E, obviamente, não deve estar também com cabeça para isso nesse momento. Sem dúvida. Ô, Pedro, tô vendo ali na nossa tarja, Félix Torres, um personagem expulso, gol do Romero, outro personagem, mas tem um terceiro personagem hoje, hein? Que o homem voltou com tudo, hein, Hugo Souza? O homem voltou, hein? Defesas importantes, hein? Para alívio do torcedor corintiano. É impressionante como é exigido sempre, né? Esse aí não tem folga quando está em campo. Diz muito sobre o Corinthians mas, também. Sim, e acho importante porque o Hugo ele ainda tem uma questão de... A todo momento parece que ele ainda se firma de alguma forma, né? Ele é o cara que chegou, tinha um status aqui do Brasil de não entender o que já vinha fazendo em Portugal, fora do Brasil... Depois ele se firma, depois ele fica fora um pouco do time, como é que é esse retorno, e para o goleiro não é simples. E parece que nada muda, né? Nada muda. Todo sucesso, como já foi um tempo com o Cássio, guardadas as proporções que a gente falava há pouco de resolver jogos, nada muda.
Porque Aliás, é uma defesa... Essa frente da área ali... essa é não absurda. novidade. Então, mas só uma coisinha, rapidinho, Pedro, porque nada muda, inclusive, no espaço que o Corinthians Não, mas é isso que eu ia falar. Não, Não, exatamente. a frente da área. A frente Isso da área diz muito sobre o Corinthians. O time do Racing é fraco. A gente precisa, talvez, às vezes, pontuar, porque... Não generalizar, porque tudo que time que perde é assim, mas esse time do Racing ele é fraco. E como chegou, né? Como fez volume pra gente sentar aqui e falar que o Hugo teve uma veio baita, desfalcado. uma baita atuação, porque é muito espaço que se dá. E não é só pelo Félix Torres. O Félix Torres é depois, porque quando você perde um zagueiro, não necessariamente você está obrigado a dar espaço na frente da área. Talvez você vai faltar escape, vai faltar homem de frente, vai faltar articulação. A frente da área você protege mal. Mais uma vez, esse rebote é de má proteção. É de gente que não está atento. Então, assim, todo jogo, o tempo todo. como também se exige, como os companheiros exigem e demandam do Hugo Souza. Primeiro trabalho do novo treinador, tem tudo para ser o Dorival, né? Vamos ver se tá tudo certo mesmo. Mas o primeiro trabalho é arrumar a bola parada defensiva. A bola parada defensiva é cada um para si, Deus para todos. E vamos ver o que acontece. Se todo mundo afunda na área, e a área frente dela fica vazia. Todo mundo já sacou isso, então é um festival de pancadas ali. Uma atrás da outra. Então é preciso resolver isso, porque realmente não há assim, uma mínima estrutura de marcação na bola parada. Você não sabe qual é do Corinthians. Fica todo mundo solto e aí sai todo mundo correndo. Então é um perereco ali, essa é a primeira missão do treinador. Vamos ver. Tem agora sexta-feira, depois sábado. Sábado, se tiver, arruma tudo isso aí. É na conversa. Sábado, na conversa. Vamos com gols, porque tivemos a vitória do Bahia em Porto. O Corinthians venceu a primeira na Sul-Americana e respirou na competição. Mesmo com um a menos desde os 15 minutos, quando Félix Torres acabou expulso, o Timão teve forças para bater o Racing do Uruguai por 1-0 nesta quinta-feira na Neoquímica Arena. Ângelo Romero, na segunda etapa, mostrou oportunismo para definir o resultado. O Corinthians viu o primeiro tempo se condicionar ainda aos 15 minutos. Mesmo diante de grande público na Neoquímica Arena e uma formação próxima do ideal, o Timão complicou-se no jogo com a expulsão de Félix Torres, que recebeu cartão vermelho após a recomendação do árbitro de vídeo. Antes, aos 7 minutos, o Racing do Uruguai teve um gol anulado de Ramírez. A partir da expulsão, o Corinthians precisou se reorganizar e Memphis passou a jogar mais recuado, a fim de ajudar na criação de jogadas. A melhor chance do Timão veio aos 44 minutos. Mateuzinho cruzou para a segunda trave e achou Romero, que de voleio quase abriu o placar para a equipe, mesmo com 10 atletas em campo. Apesar da desvantagem numérica pela precoce expulsão de Félix Torres, o Corinthians seguiu em cima da defesa uruguaia e rapidamente abriu o placar. Logo aos 6 minutos, Romero mostrou oportunismo ao aproveitar sobra de escanteio cobrado por Memphis e soltou o chute forte de direita para fazer 1-0. A confirmação do gol veio ao VAR. O gol permitiu ao Corinthians adotar uma postura mais retraída, na busca por contra-ataques. As investidas em velocidade não saíram, então a equipe precisou de Hugo Souza para assegurar a vitória. Aos 21, o goleiro espalmou o chute de fora da área de Kairos. Aos 41, parou 2 vezes o ataque rival, antes de Mateuzinho, na linha do gol, chutar para longe a última chance dos visitantes. Com um resultado positivo, o Corinthians chegou a 4 pontos e tem apenas 1 de desvantagem para o América de Cali, que ficou no empate com o líder Huracan na quarta-feira. Os argentinos somam 7 pontos, enquanto o Racing segue zerado depois de 3 partidas. Terminou a sequência de jogos com mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, em partidas do Corinthians. Depois de 33 partidas, pela primeira vez a Arena Itaquera não alcançou a marca. Foram mais de 38 mil pagantes para a vitória alvinegra desta quinta-feira.